profecia concernente a isso lá no primeiro século, no início da igreja cristã. Já havia, pois conforme a igreja ela estava florescendo, as perseguições se tornavam acirradas, e a perseguição daquela época, o propósito era prender os cristãos, e na sequência de prender os cristãos, mudou-se a perseguição, passaram a assassinar, a matar os cristãos, mas tudo o que aconteceu não alcançou o resultado que aqueles perseguidores queriam, porque a igreja ela foi se multiplicando, está se multiplicando e vai se multiplicar. Mas hoje em dia há uma perseguição diferente. Hoje em dia as perseguições elas são feitas através de leis que têm o propósito de forçar as pessoas a obedecerem leis que são realizadas, são feitas para detrimento do povo, leis que são feitas com o intuito de calar o povo cristão, e hoje também há uma situação muito difícil de acomodação da igreja aos padrões do mundo. A Bíblia fala: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar o mundo é você se abrir para aquelas coisas que o mundo apresenta, sejam elas as diretrizes que forem, e você começar a se moldar ou permitir que o mundo te molde ao seu bel prazer. Mas sabemos nós que nós somos separados por Deus para sermos moldados segundo a vontade de Deus. E quando nós oramos, nós não oramos para Deus fazer a nossa vontade. Seja feita a tua vontade nos céus, na terra como é feita nos céus. Então nós oramos para que a vontade do Pai seja feita. Quando jejuamos, nós não jejuamos para conquistar algumas coisas da parte de Deus, como se fizéssemos uma troca com Ele. Eu vou jejuar para o Senhor me dar isso, para o Senhor me dar aquilo, para o Senhor me dar aquilo outro. O jejum é também para mortificar a nossa carne, para que a palavra e a vontade de Deus ela se resplandeça na nossa vida mais firmemente, para que possamos então entender e entrar nos propósitos de Deus. Eu quero falar, amado irmão, a respeito de uma carta que foi escrita por um dos irmãos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele teve vários irmãos e irmãs. Somente o nome dos irmãos são descritos na Bíblia, das irmãs não são descritas. Simão, um dos irmãos de Jesus. José também era um dos irmãos de Jesus. Tiago também era um dos irmãos de Jesus. E Judas, não Iscariotes, também era um dos irmãos de Jesus, que seus nomes estão descritos em Mateus e em Marcos também. Esses homens, meus irmãos, eles tiveram a conversão realizada após a ressurreição de Cristo, porque os próprios irmãos dele não acreditavam nele. A própria Bíblia diz isso. Mas quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, o apóstolo São Paulo escreve que o Senhor Jesus Cristo apareceu a esses seus irmãos. A tradição católica diz que esses irmãos, na verdade, eram irmãos por parte de José,
dizendo que José havia casado anteriormente e quando casou com Maria já tinha esses filhos. Isso aí é dito para que se mantenha a virgindade de Maria após ela ter dado à luz a Jesus. Mas a tradição cristã não, a questão evangélica diz que esses mesmos eram irmãos de Jesus, que foi o primogênito, e esses outros vieram posteriormente, logicamente, nasceram de José e Maria. E isso é que nós cremos. E esses irmãos que não acreditavam em Jesus vieram a se converter posteriormente. Tiago é um dos que se destacou de maneira grande, não por ser maior ou melhor do que os demais, mas porque nele houve uma conversão tão profunda, tão profunda, tão profunda, e ele buscou intensamente a vontade de Deus para a vida dele, que se tornou um líder da igreja primitiva. Igreja primitiva. Quero dizer para você, amado irmão, existe aí uma conversa propagada, dizendo que a igreja católica foi a primeira igreja, conversa fiada. Antes da igreja católica ser fundada, lá no 3º século, já havia a igreja de Jerusalém. O apóstolo João já havia escrito aquelas 7 cartas às 7 igrejas lá da Ásia Menor. Então já existia muitas igrejas. E esse Tiago, amado, nós lemos a respeito dele, descrito na Bíblia Sagrada, que ele foi aquela pessoa que dirigiu o primeiro concílio. E o concílio se reuniu para decidir algumas polêmicas que estavam surgindo. Então Tiago, ele assumiu à frente, junto com outros apóstolos, e eles definiram e escreveram cartas a determinados locais, determinados lugares, com aquilo que foi decidido. E também a história diz que Tiago, ele era um homem de muita oração, de muita oração. Diz que ele tinha os seus joelhos como joelhos de camelo. E você sabe que o camelo, ele se ajoelha para que as cargas sejam colocadas sobre ele, né? E para que também seja descarregado. E ele fica muito tempo de joelho. E que ele tinha joelhos de camelo, isso é, ele tinha calos no joelho de orar, de buscar a presença de Deus. E o irmão dele, chamado Judas, de quem nós vamos falar, ou vamos falar da carta que ele escreveu para a igreja, e que essa carta é atual para nós, é um presente de Deus para nós. E esse irmão de Tiago, chamado Judas, ele escreve uma carta que está aí antes do livro de Apocalipse. 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Abra comigo aí na carta que aquela água fresca, não? E ele vai escrever, irmãos, coisas que chamando a atenção. Olha aqui, ele não está chamando a atenção das coisas que aconteceram no Velho Testamento. Ele está despertando, escrevendo para a igreja, devido coisas que estavam acontecendo na igreja lá no 1º século. E ele fez uma chamada a essa igreja, para despertar essa igreja. E ele começa a sua carta dizendo assim: Judas,
servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então, ele está reconhecendo que Jesus Cristo já não é mais o seu irmão, mas Jesus Cristo é o seu Senhor. E que Tiago era seu irmão, como assim? Irmão de Jesus. E ele fala aqui, a quem ele destina estas cartas? Aos que foram chamados e amados por Deus Pai. Você foi chamado por quem mesmo? Por quem que você foi chamado? Você foi chamado pelo Senhor. Amém? Não escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi. Então, você foi chamado pelo Senhor. O Senhor pode ter usado uma pessoa que você nem conheceu pessoalmente. Talvez você tenha ouvido um programa de rádio, você conhecia a voz da pessoa, mas você nunca viu essa pessoa. E talvez Deus tenha usado aquela pessoa para te chamar para o aprisco dele. Ou de outra forma, de outro modo, de outro jeito qualquer. Mas diz aqui que nós somos chamados por Deus, amados pelo Senhor e guardados por Jesus Cristo. Olha, irmão, fomos chamados, amados pelo Senhor e guardados por Jesus Cristo. Ele está chamando a nossa atenção para aquilo que ele vai completar na sequência da carta, que nós vamos ver que é muito interessante. Mas ele está primeiro trazendo ao conhecimento das pessoas que elas não escolheram a Deus, mas que foram chamadas pelo Senhor. E que elas foram amadas, porque Deus amou o mundo, foram amadas. E que elas, em Cristo Jesus, estão guardadas. Amado, ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. Ninguém, a não ser nós mesmos. A não ser nós mesmos. Não queremos mais nada com o Senhor. Não quero mais nada contigo. Então eu me desloco, eu saio do chamado, eu rejeito o chamado, eu rejeito o amor de Deus Pai, e eu não permaneço nas mãos do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo disse assim, que todos estamos nas mãos dele e ninguém pode nos arrebatar da mão dele, ninguém, a não ser aquele que quer sair, a não ser aquele que quer deixar, a não ser que aquele que tenha o livre-arbítrio escolha isso, defina isso. E muitas vezes, amado irmão, muitas vezes, isso não acontece do dia para a noite, nunca acontece do dia para a noite. Mas são ciladas que vão sendo armadas para as nossas vidas. E essa cilada que vai sendo armada, ela não aparece diante de nós como uma montanha enorme sobre a qual na qual nós iremos tropeçar e cair. Não. Acontecem as coisas mais sutis, aquelas que parecem irrelevantes, porque o diabo sabe como agir. Ele vem com um sapatinho de algodão para não assustar ninguém. E ele vai andando, ele vai andando, ele vai andando, ele vai armando, ele vai armando, ele vai armando, ele vai armando. Quando a pessoa dá por si, já era, já foi. Então, ele está despertando, chamando a atenção, e ele faz uma dedicação a eles: ó, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Agora, irmão, ele vai falar sobre o destino dos ímpios. Ele vai falar. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Olha, amado, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus
é necessário que ele creia que Deus existe, que Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam. A fé, ela não brota em nós do nada. Todo mundo crê em Deus, todo mundo tem a fé em Deus, a maioria das pessoas tem fé em Deus. Mas esta fé que as pessoas têm, se esta fé não for realizada, não for trazida por aquilo que o apóstolo São Paulo fala em Romanos, que a fé vem de nós ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus, não é uma fé autêntica, não é uma fé verdadeira. Essa fé verdadeira, ela não brota da terra, mas ela é trazida pelo Evangelho através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé que gera salvação. Fé que gera salvação. E ele está dizendo aqui que é necessário nós batalharmos por esta fé. Isso é, perseverarmos por esta fé, para que nós não venhamos a perder. Por quê? Porque se perdermos a fé, nós perderemos também a salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação, amado irmão, ela é produzida em nós quando nós ouvimos o Evangelho. E quando ouvimos o Evangelho, estamos recebendo o chamado. E quando estamos recebendo o chamado, o que nós temos que fazer? Abrir a porta do nosso coração. Que a maçaneta dela, quero te lembrar, é só do lado de dentro. Do lado de fora não tem, só do lado de dentro. Mas o Senhor está do lado de fora, através do Evangelho, batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu abro a porta. Abro a porta. Então, o apóstolo disse o seguinte: olha, não pense que você é melhor do que o outro, não. Não pense que você é maior do que o outro, não. Não pense que você tem o direito de abusar, achando que é mais santo e que ninguém vai poder circundar a tua vida e te derrubar. Porque quem pensa assim já está caído. Quem pensa assim já foi engalobado. Quem pensa assim já foi envolvido. Quem pensa assim não está pensando com os pensamentos que a palavra de Deus gera, onde nós temos segurança, mas são pensamentos formados por si próprio na sua autoconfiança de santidade, que maior de todos, melhor de todas, acima de todos. O apóstolo diz que tem um camarada que está constantemente ao seu redor. Jesus Cristo não está ao meu redor. Jesus Cristo, Ele está dentro de mim. Quando eu abri a porta do meu coração, Ele veio habitar em mim pelo poder, pela pessoa do Espírito Santo. Ele não está ao meu redor, Ele está em mim. Ele está em você. Ele está em nós. E nós o mantemos pela fé, confiante, nos fortalecendo, nos batalhando para permanecer na presença do Senhor. Mas tem o bicho que está ao teu redor e ele fica para lá e para cá, arrumando alguma coisa para te engalobar. Ele fica para lá, se não deu para lá, ele vem para cá. E ele vai tentando, ele vai arrumando, ele não desiste. É por isso que você tem que batalhar pela fé que uma vez te foi entregue, para você permanecer nessa fé. Para você ficar nessa fé. E quando ele fala isso, meus amados irmãos, ele diz, presta atenção, ele diz no versículo de número 4, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor.
aqui ele está falando, irmão, olha, esse bicho aí, ele infiltra-se no nosso meio, ele se passa por cristão, ele se passa por crente. O Paulo, o apóstolo, não disse o seguinte: olha, Satanás se transfigura até mesmo em anjo de luz para poder enganar. Então tem muita gente, amado irmão, que tem se infiltrado no meio evangélico, tem parecido pastor, tem parecido crente, tem parecido assim, né? Muito parecido com muitos. E eles vão penetrando dissimuladamente, sem muito alarde, sem chamar a atenção, mas com sapatinho de algodão para não chamar a atenção, para que ninguém perceba, sem fazer barulho. E ele vai dissimuladamente entrando, e vai entrando, e vai entrando, e vai ganhando a confiança, e ele começa a dissimular, a espalhar, e ele começa então a envolver e dominar pessoas. A envolver e dominar as pessoas. Esses homens são homens ímpios, que amam a libertinagem. Sabe o que é libertinagem? É algo desenfreado na vida da pessoa. Ele faz aquilo, e faz de uma maneira assim, sem temor, sem medo, sem absolutamente nada. Eles negam Jesus, e olha aqui, quando fala negam Jesus, não é que eles falam assim: eu não aceito Jesus, eu não quero nada. Eles negam Jesus nas suas atitudes. Se dizem cristãos, mas os negam através daquilo que eles fazem, daquilo que eles realizam, através daquilo que eles perseveram em fazer. Libertinagem, o excesso da imoralidade sexual. Agora, irmão, ele fala tudo isso, e aí ele vai dizer no versículo 5: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, eu quero lembrar vocês que o Senhor libertou um povo do Egito. Ora, ele estava falando para a igreja, mas ele chamou a atenção da igreja. Ele está falando para a igreja do Novo Testamento, e está chamando a atenção da igreja do Novo Testamento, para eles voltarem os olhos lá para o Egito, da onde o Senhor Deus resgatou aquele povo com destino à terra prometida. Mas veja bem o que aconteceu: mas posteriormente destruiu os que não creram. Ele que salvou foi o mesmo que destruiu. E destruiu por quê? Pela falta de fé. Porque as pessoas só queriam era murmurar, só queriam reclamar, reclamava de tudo, murmurava de tudo, falava de tudo. Esse espírito do inferno que às vezes se apodera da língua e do coração de muitos crentes. Murmura de tudo, fala de tudo, reclama de tudo. Só não reclama de si mesmo. Só de si mesmo. Tudo está errado, só eles. Então, aqui está dizendo, irmão, que esse povo que viu não apenas viram, mas eles atravessaram o Mar Vermelho. Esse povo que o Senhor transformou as águas salobras em águas potáveis para eles beberem. Esse povo que tiveram tremendo testemunho da presença permanente com eles, desde lá do momento que Moisés chegou lá até sair da terra. O Senhor os conduziu com fidelidade, os guardou, os protegeu, os livrou. Mas eles só murmuravam. E murmurar quer dizer eu não acredito. Murmurar quer dizer assim, eu quero mais. Murmurar é resmungar. E o que o Senhor fez com ele? Os destruiu. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito aqui. Não está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus? É impossível. Eu não disse para vocês que no princípio, se você se aproxima de Deus, você tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam.
Irmãos, mas ele não para por aí. Ele quer chamar a atenção da igreja para despertar a igreja. Imagine você, lá no século I, os 100 primeiros anos da igreja, a igreja se encontrava nesse estado. Imagine hoje, irmão, imagine hoje o estado que a igreja se encontra. Muito embora o Senhor Deus, na pessoa do Espírito Santo que os inspirou para escrever, ele não estava escrevendo tão somente para aquele momento, mas na sua presciência, ele está escrevendo para todos os séculos, pela qual a igreja viverá e passará até o final de tudo. É uma carta atual, presente. Atual, presente. Agora ele vai se referir não a humanos, ele vai referir-se aos anjos. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Eu quero chamar a atenção de você. Olha lá para o Egito, o povo que foi tirado e pereceu no caminho. Eu quero chamar a tua atenção, olhe para os anjos que desobedeceram a Deus, que se revoltaram, que se rebelaram contra Deus. Olha o que foi que sucedeu com eles. O Senhor os destituiu da posição de autoridade para a qual o Senhor os criou. Os destituiu. Deus não aceita rebelião. Deus não aceita rebelião. Não aceita. E ele vai falando. Olha, presta atenção. Reservados em cadeias, em correntes eternas para o juízo do grande dia. Agora, veja bem. De modo semelhante a esses, quero chamar a atenção de vocês também. Olhem lá para Sodoma e Gomorra e as cidades em redor que se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. A imoralidade e também as relações sexuais antinaturais. Olha que versículo magnífico, irmão. Estando sob castigo do fogo eterno, elas servem para exemplo. Amado irmão, presta atenção. Quem manda no meu corpo é a minha cabeça. Não tem como o meu corpo viver sem a minha cabeça. O cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Nesses presentes dias, a imoralidade está em todos os cantos. As relações sexuais antinaturais também. E muitas igrejas estão abraçando isso e colocando de lado aquilo que o cabeça da igreja determina na palavra. O Senhor amou a todos, sem distinção. O que também devemos fazer e amar a todos sem distinção é pregar o evangelho da salvação. E pregar o evangelho da salvação é pregar tudo aquilo que acompanha o evangelho. O abandono do pecado. Nós não podemos ser mais misericordiosos do que Deus.
e acatar e aceitar as coisas que infringem a palavra de Deus. Até porque eu posso amar o meu semelhante, mas eu amo a Deus acima de tudo. E é a vontade dele que eu fui chamado para cumprir, para fazer, para realizar, para pregar. A vontade dele. Não tratar absolutamente nada com nenhum tipo de desprezo, me colocando num patamar maior, não, nada disso, nada disso. Somos chamados pela misericórdia de Deus, mas nós não podemos infringir as coisas do Senhor e acatar determinadas coisas, porque o mundo acha assim, assim como o Senhor, Ele é o cabeça da igreja, Satanás, ele é a cabeça do mundo. E a igreja não é para andar assim com o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não está nele. Não está. Então ele está chamando a atenção, amado irmão. Porque pessoas às vezes começam a acatar, a aceitar tantas e tantas coisas, em nome do amor. Mas em nome do amor maior que entregou o próprio Filho para morrer pelos nossos pecados, é que nós defendemos e falamos e pregamos a palavra. Então ele diz aqui, é um exemplo, hein? Aquele que pratica a imoralidade e aquele que pratica as relações sexuais antinaturais, olha para Sodoma e Gomorra, eles estão sob castigo de fogo eterno e servem de exemplo. Olha. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitando as autoridades e difamam os seres celestiais. Todos que defendem essas situações que eu coloquei aqui, eles falam mal das coisas do Senhor. Falam mal de Deus. Mas é uma coisa interessante, irmão. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Amado, nós temos na nossa boca palavra de bênção e palavra de maldição. Porque nós conhecemos a graça e conhecemos também o pecado. Mas os anjos de Deus, eles não têm nenhum tipo de palavra de maldição em seus lábios, porque isso não está no vocabulário deles. Tanto que quando Miguel disputava o corpo de Moisés lá no deserto com Satanás, porque Satanás queria pegar o corpo de Moisés e apresentar para o povo de Israel, para que o povo de Israel idolatrasse o corpo de Moisés, o Senhor então usou o arcanjo Miguel e sepultou, pelo poder de Deus, sepultou o corpo. Ninguém sabe até hoje onde é que está, ninguém sabe. Agora, irmão, na disputa do arcanjo com o Satanás, o arcanjo Miguel não pronunciou para ele nenhum tipo de palavra de maldição, porque não existe isso no vocabulário dos anjos. O vocabulário dos anjos é para engrandecer a Deus, para glorificar a Deus. O vocabulário de anjos que são ministros, que são enviados para ministrar sobre nossas vidas, em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos são ministros que trazem anúncios, como trouxe para Maria. Anjos são mensageiros de Deus
como foi trazido lá para Daniel, como foi trazido para Isabel, para o seu marido. Eles não têm palavra de maldição nos lábios dele. Não tem. Porque não há pecado na vida deles. E palavra de maldição nós conhecemos. Porque nós vivemos as duas coisas, a graça e o pecado. Sabemos das duas coisas. E temos esses vocabulários na nossa boca. Não disse lá que, como é que pode, de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada? Como é que pode a mesma fonte bem dizer a Deus e amaldiçoar os homens? Isso está falando dos homens, né? Então, ele está dizendo isso aqui, irmãos. Mas, todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Irmão, Judas está tratando o homem como um animal irracional. Um animal. Que coisa interessante. E me chama a atenção lá para Noé. Estava, né? Lendo a história de Noé, a gente vai descobrindo umas coisas tão fantásticas. Vai descobrindo, por exemplo, que Noé, ele lutou 100 anos fazendo a arca e convidando as pessoas para entrar na arca, e ninguém quis. Mas a Bíblia fala que ele se colocou na porta da arca, e os animais vieram ao encontro dele, e os animais, por instinto, ouviram o chamado do Criador. E aqui, amado irmão, ele diz o seguinte: ai deles, ai deles. Quantos de vocês creem que o céu é verdadeiro? Quem é que crê? Não tem muitos que têm convicção não, porque eu estou com a mão levantada para... Quem é que crê que o céu é verdadeiro? Crê? Então levante bem alto a mão, diga eu creio. E é isso que o Senhor preparou para você. E quantos de vocês creem que o inferno também é verdadeiro? Eu creio. Crê também? Mas não foi preparado para você lá não, viu? Não foi. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas por que muitos homens apartados de mim maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos? Por que muitos vão para lá? Porque rejeitam o céu. Rejeitam o céu. Rejeitam aquilo que Deus preparou para eles. Ora, se eu rejeito aquilo que Deus preparou para mim, é porque eu não quero estar lá. Eu não quero entrar lá. Eu não quero o que tem no céu. E nós que conhecemos a verdade, amados irmãos, a gente fica perplexo pelas besteiras que as pessoas falam. Como, por exemplo, aquele tal de Zeca Pagodinho, que falou que preferia estar no céu, tomar aí no inferno, tomando uma cerveja com a mulherada. A imbecilidade da pessoa, onde é que chega? Isso é um pronúncio de uma ignorância de alguém que não conhece o que Jesus Cristo, o Criador do céu e do inferno, diz na sua palavra. Diz na palavra dele. E outras tantas pessoas que falam mal dos seres celestiais, que se levantam contra os seres celestiais, que blasfemam contra os seres celestiais. Eles vão até um certo ponto. Depois do destino ser traçado, não haverá como se arrepender mais. Não haverá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso, eu não vou ir até o final com esta carta aqui, mas eu quero dizer para você uma coisa.
Isso aqui é para nós hoje, irmão. Isso aqui é para nós hoje. Eu estou na igreja, eu sou a igreja porque eu quero é ir para o céu. Eu vou batalhar pela minha fé que uma vez foi me dada através da palavra de Deus. Buscando ao Senhor seus conselhos, suas orientações dentro da sua palavra e rejeitando aquele ser que anda ao nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Querido, por favor, não brinque com as coisas de Deus. Não trate as coisas de Deus com desdém. Não trate as coisas de Deus com indiferença. Cuida da tua vida diante do Senhor. Olhe por você mesmo. Olhe por você mesmo. E se houver alguma coisa, algum exemplo que aconteceu, e você fala, o que aconteceu? Cala a tua boca, cuida da tua vida. Você não vai dar conta da vida daquele lá, você vai dar conta da tua vida. Da tua própria vida. Olhe por você mesmo. Guarda-te diante do Senhor. Proteja-se diante do Senhor. Ele está ao teu derredor. Ele fica armando uma coisinha, arma outra coisinha, uma outra coisa lá, outra coisa aqui. Quer levar você a se decepcionar com isso, decepcionar com aquilo. Quer aborrecer você na sua fé, quer abater você na sua fé. Quer começar a arrumar ciladas, cilada. E quando você menos espera, você já caiu. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus nos ajude. Deus nos guarde na presença dEle. E que eu busque esta graça do Senhor para me preservar também na presença do Senhor. E que você faça o mesmo no nome e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?